vídeo de hoje é num cenário um pouquinho diferente. O mesmo cenário, mas um pouquinho diferente, né? Porque a gente tá aqui no meio da bagunça. E uma companhia diferente também, eu tô aqui com a Pri hoje, que tá auxiliando a gente em toda a parte de organização do espaço. Vou pedir pra ela se apresentar um pouquinho pra vocês conhecerem o trabalho incrível dela. Sou a Pri Monteiro, sou personal organizer da Simplific Home. Eu trabalho com organização residencial, comercial, consultoria e também, organização do escritório. Elas me procuraram pedindo um auxílio aqui para deixar mais funcional, para a gente poder aproveitar mais o espaço. Então a gente pode ver que nem sempre é a falta de espaço, então assim a organização que isso vai trazer facilidade e praticidade para nossa rotina. Então, como aqui é um escritório que tem várias amostras, são diversos tipos de categorias, precisamos deixar eles aí mais prático para elas e daqui a pouco tem um resultado aí, né? Vamos acompanhar agora com a gente um pouquinho de como que foi essa organização aqui do nosso espaço. E aí todo esse processo ele levou em torno de 2 a 3 dias mais ou menos, porque existem algumas etapas que a gente precisa cumprir para chegar no resultado final esperado. E no nosso caso aqui, o que a gente precisava, a nossa maior necessidade era fazer a organização desse armário que tem aqui atrás de mim, que é onde a gente guarda todas as nossas amostras. E aí é um caso bem específico, né? Um escritório de arquitetura. Geralmente, quando a gente está pensando em uma residência, por exemplo, o tipo de acervo vai ser outro. Mas para o nosso caso, então, a gente precisava organizar melhor essas amostras que a gente tem, porque a gente tem muitas amostras de materiais, tanto relacionado com projetos de interiores, quanto também relacionado ao projeto arquitetônico, então acabamentos internos e externos, e o mercado ele está em constante evolução, né? Então toda hora a gente está recebendo amostras novas de produtos novos que são lançados, a gente precisa ter espaço para guardar essas amostras que vêm chegando, mas também de uma forma que fique prático no nosso dia a dia. Quando a gente vai montar, por exemplo, uma composição de materiais para um projeto novo que a gente vai iniciar, a gente saiba exatamente aonde que a gente vai achar aquele tipo de amostra. Então essa era a nossa principal necessidade, por isso que a gente fez esse trabalho. E é importante a gente ter esse primeiro ponto bem definido, que é o planejamento, né? Para daí sim poder dar sequência nas próximas etapas e iniciar o trabalho efetivamente, porque muitas vezes, quando a gente não tem o planejamento, a gente não tem a clareza do que a gente vai organizar especificamente, porque também não dá para querer organizar tudo num único dia. Como eu falei, a gente organizou esse armário aqui do escritório e levou de 2 a 3 dias esse processo. Então, imagina se no primeiro dia a gente tivesse tirado de dentro de todos os armários os itens. A gente não ia dar conta de arrumar todos os armários. Então, por isso que a gente determinou que a gente ia primeiro focar nesse aqui, que era a nossa principal necessidade, para daí sim poder seguir. E aí a gente dá início para a segunda etapa, que é o desapego. Então, nessa etapa, a gente vai, depois que tirou tudo de dentro do armário, que a gente vai fazer a organização, a gente vai selecionar o que é útil e o que já não é mais útil, que está só ali ocupando o espaço e que não faz mais sentido, que a gente já não usa mais. Então, é uma etapa que é muito importante a gente ser bem lógico e racional, porque tem coisas que a gente se apega, mas realmente a gente precisa liberar espaço, como eu falei, principalmente no nosso caso, no escritório de arquitetura, porque a gente tem constantemente recebido amostras novas. E junto com o desapego, a gente já faz também a terceira etapa, que seria a categorização. Então, a gente separou todos os materiais de acordo com categoria. Então, a gente tem a categoria dos tecidos, a gente tem a categoria dos revestimentos, a gente tem a categoria dos metais, as dos MDFs. Então, a gente foi separando para que quando a gente fosse sentir a necessidade de utilizar cada um desses materiais, a gente saber exatamente qual lugar que a gente tem que se direcionar e todos eles estarem ali no lugar que foi determinado. E isso vai fazer com que a gente consiga manter a organização por muito mais tempo. E aí, depois dessa parte de categorização, entra algo muito importante que tem muito a ver com o nosso trabalho, que é o planejamento de interiores, né, especificamente. Porque depois que a gente separou as categorias, a gente precisa destinar um espaço ideal para cada uma delas. Então, definir onde elas vão ficar guardadas. E isso acaba influenciando muito no tipo de mobiliário. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui com amostras de pedras, que são muito pesadas. A gente não pode colocar essas pedras numa gaveta que não tem uma estrutura reforçada para aguentar todo esse peso. Então, a gente precisou pensar num lugar que era um armário com prateleiras, que é a espessura mais grossa que a gente tem aqui, de estruturação de armário mesmo, né, que eu digo. Porque ali sim a gente conseguiria sustentar esse peso das pedras. Por exemplo, se a gente tem objetos que são muito altos, a gente precisa de gavetas ou prateleiras
mais altas que acompanham essa altura para a gente preencher o espaço de uma forma bem lógica. Porque se a gente coloca itens muito pequenos em uma prateleira ou uma gaveta que é muito alta, a gente deixou de aproveitar toda essa altura dela. Então a gente tem que pensar no tipo de item que a gente vai guardar e no local certo em que ele se encaixe melhor, sem que falte espaço, mas sem que sobre muito espaço também. Então os itens mais baixinhos a gente posicionou nos lugares que são mais baixinhos, os que são mais altos nos lugares que são mais altos. E aí entra algo que auxilia bastante, que é a utilização dos organizadores. Então, para a gente poder separar esses itens, empilhar itens também, as caixinhas organizadoras são uma boa solução. E aqui a gente trabalhou com as caixinhas transparentes, porque como a gente trabalha com amostras, a gente precisa estar enxergando o que a gente está buscando, né? Então, com essa transparência, a gente consegue se localizar muito fácil. E aí, depois que a gente já fez toda essa categorização, já definiu o espaço adequado para cada tipo de item, a gente vai voltar tudo para os armários e organizando de verdade, né? E algo que é a cereja do bolo, assim, para a gente poder encerrar a organização e tudo ficar ainda mais fácil de se manter, é etiquetar. Então, a partir do momento que a gente destina um nome para aquele espaço, a gente se sente na obrigação de sempre devolver o item para o local certo, porque a gente sabe que é ali que ele pertence. Então, a etapa final aqui foi fazer a etiquetagem, já era algo que a gente aplicava no escritório antes, mas como a gente tem uma visão de organização diferente, a gente aplicava isso de cada gaveta tinha a sua etiqueta, mas elas estavam organizadas de forma errada. Então, às vezes, alguns itens se confundiam ou a gente não estava aproveitando o espaço da maneira adequada. Tanto que antes, uma dor que a gente sentia muito era de não ter um espaço para a gente deixar os nossos pertences pessoais. E foi algo que, com o trabalho da Pri, a gente conseguiu resolver de forma muito fácil. Ela organizou aqui pra gente, colocou os itens nos locais adequados em que eles melhor se encaixavam, a gente manteve todo o nosso acervo, claro, fazendo o desapego de materiais que a gente já utilizava, não utilizava mais há muito tempo, ou de coisas que estavam ali só ocupando espaço que não eram necessárias. Tem espaço para chegar materiais novos e ainda assim a gente conseguiu uma gaveta, uma das maiores gavetas aqui livres, para a gente guardar os nossos pertences pessoais. Então, por isso que é muito importante ter o casamento dos dois profissionais, né? Do profissional da arquitetura, porque ele vai pensar na otimização de espaço, porque a gente sabe que é muito importante ter armários para a gente guardar tudo que a gente tem, e o profissional da organização, para ele ter esse olhar mais cuidadoso de destinar as peças certas para os locais certos. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa uma curtida aqui pra gente, deixa nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês mais têm dificuldade. Se vocês precisarem de uma profissional que faça esse tipo de trabalho, entre em contato com a Pri também, a gente vai deixar a rede social dela aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!